meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Iremar e já faz um tempo, que nós estávamos aí sumida, mas resolvemos, com a graça de Deus, aparecer hoje. E hoje é um dia muito especial. Hoje é domingo, Dia das Mães, onde muitas famílias vão se sentar à mesa para uma confraternização. E hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Queridos, vamos meditar comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis 37, a partir do versículo 1, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas de seu pai e com os seus irmãos. E este jovem, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Queridos, todos nós conhecemos a história de José, né? Desde sua juventude, ele começou a ser perseguido, simplesmente ali porque ele ocupava um cargo de confiança do seu pai. Então José, ele era um jovem, de caráter, e desde pequeno ele já expressava aí uma força, uma coragem, uma determinação. Ele era fiel, Ele tinha aí uma aliança com seu pai. E todos nós já sabemos dessa perseguição que José vivia, dessa perseguição fatal que os irmãos de José o perseguia. Querido, sabe o que me chama a atenção nessa história? É que muitas das vezes nós passamos por algo, por determinada situação que nós não escolhemos. Nós não escolhemos viver, nós não escolhemos passar. E lendo, meditando nesse texto, muitas das vezes a gente se encontra, em algum momento dentro de uma passagem bíblica. Essa história de José aconteceu há muitos anos atrás. E várias pessoas já viveram assim histórias parecidas, ou ainda vivem até hoje. Porque o tempo foi passando, as coisas foram mudando, mas o contexto às vezes continua o mesmo, Então nós vamos ver aqui que José, ele foi brutalmente atacado sem simplesmente ele fazer nada. Simplesmente fazer nada. E chega um certo dia que o pai de José, para agradar, dar um presente, porque era o filho caçula, Jacó já estava aí avançado em idade, resolveu dar para José uma túnica colorida. E quando José veste aquela túnica, aí é que as coisas, como diz os baianos, aí é que o caldo engrossou de vez, E queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: eram 11 irmãos de José. Jacó tinha ao todo 11 filhos, 12, porque os irmãos de José eram 11. E esses 11 filhos de Jacó se voltou contra José, ou seja, 11 contra 1. Simplesmente porque ele tinha intimidade com o pai. Simplesmente porque ele amava o pai, e o pai o amava. Então tinha aí um respeito, um carinho mútuo, entre eles. E às vezes nós entramos em situações assim parecidas. Hoje, por exemplo, muitos estão sentando à mesa, muitos, mas não estão no mesmo propósito.
Talvez você esteja se vendo dentro dessa história de José. Talvez alguém ou a sua própria família ou os seus parentes tem tentado vender você, tem tentado despir você, tem tentado tirar a sua túnica, tem tentado envergonhar você, tem tentado colocar a sua honra, a sua integridade no lixo, simplesmente porque você é diferente, simplesmente porque você talvez fez uma aliança com o Pai e essa aliança ela vai te levar a lugares maiores, a cargos importantes, porque um pai, assim como o pai normal, nosso pai, né? Assim como o nosso Deus, ele não confiaria cargo de suma importância a pessoas que não estão preparadas. E simplesmente, né, te odiaram pelo Pai te amar e você ter intimidade com eles. Querido, agora, o que mais me chama a atenção é aqui no versículo 25. Olha o que diz aqui no versículo 25. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiaria, bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Queridos, depois assentaram-se à mesa a comer pão. Olha a profundidade desse texto. Depois deles despir o irmão, depois deles jogar ele dentro de uma cisterna, dentro de um buraco negro, de um buraco escuro, acreditaram que tinha matado acreditaram que tinha matado ele. Eles foram para a mesa comer. Isso demonstra que eles não tinham remorso. Isso demonstra que o coração deles não estava nem aí. Quanto nos dias de hoje vive assim? Machuca, fere e vão para a igreja, sobe em cima dos altares, senta nas cadeiras lá em cima do altar sem nenhum remorso. Quantos estão assim? Talvez nesse dia de hoje, nesse dia das mães, você deve se perguntar, né? Porque talvez você está como José do Egito, órfão. Só que você também está como José do Egito, órfão de pai e mãe vivos. E isso faz toda a diferença. Talvez hoje você está órfão. Querido, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, Cristo jamais vai te abandonar. Grava isso. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, Cristo jamais, o nosso Deus, ele jamais vai te abandonar. Em nenhum momento da sua vida ele vai te deixar, acredite. Quando todos forem embora, ele vai estar do teu lado. Talvez você deve estar se perguntando assim, irmã Iremá, você não sabe o que eu tenho vivido. Você não sabe o que eu tenho enfrentado. Talvez eu te responda da mesma forma. Você também não sabe o que eu tenho vivido. Você também não sabe o que eu tenho enfrentado. Talvez fizeram com você o que fizeram com José. Arrancaram o coração do peito de José, colocaram em uma bandeja e foram servir entre os 11. Talvez aí na sua casa, no meio da tua parentela, não são 11 que são contra você. Talvez são 5, 6, 7 que se ajuntaram para arrancar o teu coração para ser servido hoje na mesa. Mas eu quero te dizer que ainda que arranque o teu coração e coloca para ser servido em uma bandeja na mesa,
Eu quero te dizer que Deus, o nosso Jesus, Ele é tão poderoso que Ele nos dá um coração novo. E acredite, Ele vai te dar um coração dele, um coração à forma dele. Porque muitas das vezes nós tomamos decisões que é como a palavra do Senhor diz quando Jesus contava uma parábola, né? Que quem põe a mão no arado, ele não é apto para olhar para trás. Talvez você colocou a sua mão no arado e você não abandona Jesus por nada. Você está disposto a ir até o fim. Assim como eu também tomei uma decisão, como o apóstolo Paulo diz, por Cristo eu vivo e por Cristo, se for possível, eu também morro. Que nós sejamos resolutos. Aproveita esse dia de hoje, a qual muitos estão aí sentados à mesa. Eu sei que muitas famílias hoje se assentou para a comunhão. Salmo 33 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas eu sei que tem muitos também que estão sentando à mesa com hipocrisia, com falsidade. Talvez você esteja assustado, irmã Iremá, que palavra dura. É a realidade. Jesus também sentou à mesa. Quando Jesus sentou à mesa com os discípulos, ali tinha traidor, tinha pessoas falsas, tinha hipócrita, tinha Pedro que ainda não era liberto. A mesa, quando nós sentamos à mesa, nós revelamos quem nós somos. A nossa identidade é revelada quando nós sentamos à mesa. Então eu trago essa palavra hoje, dura, pesada, mas ela é uma palavra de conforto. Ainda que tenha arrancado o teu coraçãozinho dentro do peito. Talvez você tenha uma cicatriz que ninguém vê. Porque quando nós sofremos algo no mundo espiritual, somente Deus e nós é que vemos as nossas cicatrizes. Mas acredite, tem um coração novo dentro de você. Ainda que arrancar o teu coração, tem um coração novo aí dentro de você. E assim como José do Egito superou os obstáculos, porque eu costumo dizer, queridos, a mentira, ela tem perna curta. A mentira, ela só dura enquanto a verdade não chega. E o Senhor vai trazer toda a verdade à tona. Está chegando um tempo, queridos, que tudo que está escondido vai sair para fora. Jogaram José no buraco negro. José virou escravo. Quando José pensou que a vida estava melhorando, veio outra paulada, né? E todos sabem que ele sofreu lá na casa de Potifar. Foi parar dentro da prisão. José passou pela prensa. Talvez você esteja igualzinho José, passando pela prensa. Talvez hoje você vai ter que se assentar à mesa com pessoas que você não queria estar. Porque você sabe que elas não estão no mesmo espírito, porque elas não estão no mesmo propósito. Queridos, nem todos que sentam à mesa estão no mesmo propósito. Às vezes, o Senhor permite todo mundo ir embora. Tira todo mundo da tua vida. Às vezes, Ele faz isso. Tira tudo da tua vida. E fala assim, vem filho, senta aqui comigo. Sabe o que você talvez hoje está precisando? É do bálsamo de Gileade. Aqui no versículo 25, o bálsamo em Gileade era uma erva medicinais, né? Medicinais que trazia cura. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Talvez hoje você vai passar o dia das mães sozinho. Acredite, você vai achar que está sozinho, mas Jesus vai estar do teu lado. O Abba, o poderoso, aquele que em nenhum momento nos deixa só. Talvez seu coração ainda está com a cicatriz, né? Devido às pancadas, devido às duras e severas traições. Porque você muitas das vezes fez aliança com pessoas erradas. Deus está tirando a aliança de pessoas erradas e colocando pessoas que vai somar no teu ministério, que vai somar na tua vida. Acredite, tem um bálsamo em Gileade. Ainda que hoje você não poderá sentar à mesa com certas pessoas, ou talvez você vai se sentar, se posiciona.
Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai, eles sofrem duras perseguições. José nunca fez nada contra os irmãos. E também nem era algo, também pessoal que eles tinham contra José, não. Aquela túnica de José que incomodava. Sabe o que a túnica representa também nos dias de hoje? A unção. Às vezes não é nem nada contra você, não. Não é nada pessoal, não. Às vezes as perseguições vêm contra nós pelas nossas escolhas. E nós escolhemos um caminho a qual não tem volta. Querido, nós estamos caminhando para a reta final. Com Cristo é assim. Ou você assume a posição de um crente verdadeiro, íntegro, faz aliança com Deus e não nega essa aliança, nem se preciso arrancar sua cabeça. Ai, mãe, mas tiraram o meu coração. Que tira o coração, que tira a cabeça, que tira seus rins, que tira seu fígado, que tire seus braços, que tire as suas pernas. Eles não conseguem tirar a sua alma. Eles não vão conseguir tirar a sua alma. Partiram José dos 14 lados, mas não tiraram de José a aliança. A aliança, ela tem que ser eterna. Não tiraram de José a aliança. Tiraram de José tudo. Despiram José, deixou José nu. Talvez a sua mãe esteja contra você. Dói. Talvez o seu pai esteja contra você. Dói. Seus irmãos, talvez entre os seus tenha um que é muito especial. Tão especial que você, quando levou um golpe acertado pelas costas, te derrubou. Mas Jesus está aí para te levantar novamente. Ele nos levanta todos os dias. Querido, todos os dias. Às vezes nós vamos andando pelo caminho sangrando, chorando, gemendo. Mas Cristo, em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, o nosso irmão Paulinho, somos mais que vencedores. Eu creio que quando nós chegarmos no céu, nós vamos sentar diante de todas essas pessoas. Eu vou sentar perto do Pedrinho, eu vou sentar ali perto de José e a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias. Sabe por quê? Porque nós somos vitoriosos, nós suportamos a prensa. Às vezes nós somos moídos ao extremo. Às vezes nós somos apertados ao extremo. Suporte a prensa. No caminho com Jesus, queridos, eu vou contar uma experiência para vocês linda. Um dia eu falei em oração, falei, Pai, eu quero andar pelo mesmo caminho que o Senhor. E quando eu comecei a andar neste caminho, eu fiquei assustada. Ele falou, filha, calma. No caminho comigo acontecem muitas coisas. Às vezes nós vamos sangrando o caminho inteirinho, mas nós não paramos. Nós não podemos parar. Ele vai estacando o sangue, colocando gás com muito carinho. E acredite, eu já experimentei tocar na mão de Jesus. E a mão de Jesus é como se fosse um algodão. Esses dias eu compartilhei com uma amiga, eu falei, a mão de Jesus é igual algodão. Peguei na mão de Jesus assim, aquela mão macia. Aí eu sinto a mão dele assim, ó, tocando. Vem um me dá uma punhalada aqui nas costas, ele me abraça. Vai pessoas embora da sua vida, deixa aí. Estão saindo pessoas da minha vida também. Quem não está saindo todos os dias vai. Mas uma coisa eu te digo, sozinho Jesus não te deixa. O Abba não nos deixa sozinho. José estava na caverna, estava no buraco, estava. Mas Deus estava com ele. José foi para a prisão, foi. Deus estava com ele. Mas também quando José foi honrado, quem estava do lado dele? Foi ele. Então suporte o processo. Suporte as críticas, as perseguições. O problema não é você, é a túnica. O problema é a unção. É o brilho. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós tocar, abençoado será. Então o diabo está furioso, o diabo ele não mexe com quem é dele. Acredite. Se José fosse um zero à esquerda, um zé ninguém,
Eles não iam fazer aquilo com eles não iam se juntar. Às vezes a gente fala assim, que covardia, 11 irmãos contra um. Queridos, nós vivemos isso todo dia. O mundo é jaz do maligno. O mundo é jaz do maligno. E eu quero hoje encerrar essa palavra te dizendo: tenha um ótimo dia, tenha um final de semana abençoado. Senta à mesa se possível for, mas permaneça na posição. E se de qualquer forma não te chamarem para a mesa, não se importe. Firma com Deus, firma com Cristo, porque nós estamos na reta final. As máscaras estão caindo, literalmente. O Senhor em 2019 me deu uma visão sobre as máscaras caindo fortíssima, que eu ainda vou vir aqui contar para vocês. Eu vou encerrar porque o vídeo já está um pouco longo, mas eu encerro com essa palavra: nem todos que sentam à mesa com você está no mesmo propósito. Tá bom, meus queridos? Firma com Cristo. Vai doer muitas das vezes. Vão tentar te parar de qualquer maneira, simplesmente porque não foi mesmo com a sua cara, não gostam de você. Mas não se sinta aquele órfão, né, desamparado. Talvez você fale assim: eu sou órfão, eu não tenho pai e mãe, né? Talvez seu pai e a sua mãe já se foi. Ou talvez você é órfão também de pai e mães vivos. Mas Jesus, Ele nos adota. Acredite. Acredite, Ele nos adota. E nós somos filhos, co-herdeiros da promessa dEle. Ele nos deu uma identidade. Quando nós renovamos a aliança com o Senhor, Ele nos deu uma identidade. E vale a pena a gente honrar. Vale a pena a gente honrar essa aliança. Mesmo que José sofreu duras penas, ele não desonrou o pai, ele foi obediente. E graças a José ser obediente, assim somos nós. Vamos honrar a aliança. Vamos honrar a palavra de Deus. A verdade, ela doa. Doa quem doer. Não negocia a verdade. Não volta atrás. Uma vez que nós determinamos seguir com Cristo, nem que nós vamos chorando, sangrando por este caminho, mas nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos retroceder, porque somos resolutos. Tomamos uma decisão, a qual nós não podemos voltar para trás. Que Deus te abençoe. Receba aí o abraço da missionária Iremá, aquele abraço assim, bem apertado. Sinta este abraço, que o Espírito Santo te toque nessa hora. E que você sinta o abraço dele. E acredite, pensa num abraço gostoso. Você daria tudo para ter um abraço desse. Tudo. E vale a pena, viu? Vale a pena. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Se sentir vontade de compartilhar essa palavra, fique à vontade e deixa Deus te usar.